noite a todos que estão entrando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá tchauzinho aqui para todo mundo. Vamos aguardar uns minutinhos para a gente começar a nossa live, a leitura do livro. E quem quiser já ir se preparando para a leitura do livro, hoje o trecho da Escritura que explica e fundamenta o livro está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 23 a 33. Mateus 14, de 23 a 33. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 23 a 33. Então vamos fazer uma oração para começarmos a nossa live. A gente começar a leitura do livro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, invocando a presença de Nossa Senhora junto de nós, que ela esteja caminhando conosco nessa noite, intercedendo por nós, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível as páginas deste livro que vamos ler na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos agora ouvir atentamente a leitura do Evangelho, que vai servir como pano de fundo para a leitura do livro, do nosso livro de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos. Sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse:
Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a você, querido irmão, querida irmã que entrou agora, no meio da leitura do Evangelho, uma boa noite, que Jesus esteja no seu lar, esteja na sua casa nessa noite e que a gente possa aproveitar essa noite com as bênçãos, as graças de Deus e que a gente possa aprofundar cada vez mais na riqueza que é o livro que estamos lendo de Anselm Green, Confia em tua força, os 7 dons do Espírito Santo. E nós estamos caminhando, já estamos na página, hoje vamos ler da página 33 à página 37. Hoje o tema é a crise da meia-idade. Então a gente fez uma pequena, lemos na introdução do livro a crise, que faz parte da vida, e o objetivo desse livro que é ajudar as pessoas a encontrar força diante da crise e superar as crises da vida. E aí a gente começou uma caminhada, agora nessa parte do livro, nas crises que nos pegam no decorrer da vida. Então, a gente viu aí a crise da adolescência, depois a crise de identidade, depois a crise da razão e hoje a crise da meia-idade. E assim a gente vai caminhando ao longo do livro, destrinchando as crises. Depois que terminar essa parte da crise, vai ter como se comportar durante uma crise e depois nós vamos entrar na dimensão do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos começar a leitura e assim, como de costume, como toda quinta-feira, conforme a gente vai lendo, o que a gente sentir de comentar, a gente vai comentar. E conforme eu for lendo, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, a gente está aqui para a gente poder refletir, meditar e conversar junto para a gente poder crescer. A crise da meia-idade. A crise da meia-idade foi descrita pela primeira vez pelo psicólogo Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung. Ele diz que na primeira metade da vida os homens vivenciam quase sempre um único polo. Por exemplo, apenas o da razão ou da vontade e reprimem o sentimento. Ou vivenciam apenas a consciência da obrigação e com isso se esquecem de que eles próprios têm necessidades. Muito antes de Jung, o místico alemão Johannes Tyler já havia falado sobre a crise da meia-idade. Ele fala da crise que atinge as pessoas religiosas por volta dos 40 anos de vida. Nessa crise, a vida espiritual vivida até aquele momento não agrada mais. Existe apenas funcionabilidade. As obrigações religiosas continuam a ser cumpridas, porém, falta o ser tocado por Deus. Então, Jung vai falar, dessa crise pela primeira vez, que pega as pessoas com 40 anos. Dizem, que 40 anos é uma idade-chave na vida. Então, você vai ver que tudo na Bíblia praticamente é dividido em 40. 40 anos o povo caminhou pelo deserto. A gente pega a vida de Moisés, é interessante, 40 anos ele mora no palácio lá do rei, do faraó do Egito. Depois ele tem que fugir porque ele mata um egípcio e fica 40 anos no deserto. Lá ele se casa, ele fica com seu sogro, ele pastoreia ovelhas
e depois com 40 anos, mais 40 anos, então com 80, olha só, com 80 anos, Deus aparece para ele na sarça ardente e ele então lidera o povo por 40 anos no deserto. E não entra na terra prometida porque Deus o leva antes. Então a gente tem esse 40, Jesus ficou 40 dias, 40 noites no deserto. Alguns estudiosos, até o próprio Papa Bento XVI, vão dizer assim, na parte histórica, que é bem provável que Jesus tenha vivido 40 anos, não 33, há um erro ali. Gregório, o Papa, quando vai fazer o calendário gregoriano, ele tem um erro aí de 7 anos, então alguns vão dizer, biblicamente, pegando 40, que na verdade Jesus teve uma vida aproximadamente de 40 anos. Então 40, biblicamente falando, é uma data importante, é um momento de uma virada de vida na vida da pessoa. É um momento da maturidade, é um momento da experiência, é um momento, mas ela vem acompanhada da crise. Você vê aqui, ele vai dizer que a vida religiosa, por exemplo, com 40 anos, tudo que a pessoa fazia com encanto, com 40 anos perde o sabor, ele precisa dar um novo sentido para continuar aquela vida religiosa. Então, é a crise dos 40. 40 anos é uma idade de transformação, é uma idade de virada, de fase. Na área mundana, a crise se mostra no questionamento: isso foi tudo? Sentimos que não podemos alcançar nada de novo na área profissional ou familiar. E então nos questionamos qual é afinal o valor da vida. Além disso, a metade da vida gera um sentimento de insegurança, porque tudo que foi reprimido e oprimido até então se manifesta de um momento para o outro em sentimentos, em sonhos e muitas vezes também em sintomas físicos. Muitas pessoas começam a desenvolver doenças com 40 anos. Até tem aquele ditado que a vida começa aos 40. E o pessoal costuma brincar, a vida na farmácia, porque começa a vir um monte de remédio para tomar, um monte de médico para ir, um monte de exame para fazer. As pessoas brincam, mas tirando a brincadeira, aqui esse parágrafo, ele tem um fundo de verdade, porque muitas pessoas nessa insatisfação, mas minha vida com 40 anos, porque quando você completa 40 anos, eu agora estou com 46, você começa a pensar, poxa, eu já virei a página aqui, você começa a calcular que quanto tempo de vida falta, e outra, quanto tempo de vida útil falta. A pessoa começa a pensar, eu vou viver até os 80, mas o que vai acontecer daqui para frente? E aí você olha para trás e fala, nossa, mas a minha vida é isso aqui? Profissionalmente é isso aqui? Eu não tenho mais nada para alcançar, mais nada para fazer. As pessoas entram em crise porque acaba falando, nossa, meu casamento é uma rotina. Nossa, é isso aqui o meu casamento? Porque geralmente com 40 anos, a 40 e poucos anos, quem tem filho, o filho já está indo para a adolescência, porque a vida vai mudando, A pessoa casa com 20 e pouco, pelo menos essa geração dos 40, casou mais novo, Então aí teve os filhos mais novos, o tempo inteiro com o filho, mas agora o filho não quer mais sair junto, o filho tem seus amigos, a pessoa começa a olhar de novo para a esposa, e começa a vir essa crise. Ela não vem só acompanhada sozinha, porque a crise de identidade, a crise da adolescência, é uma crise que se vive sozinho. Quem está em volta acompanha a crise e sente a crise. Mas a crise dos 40, ela pega um casal, ela pega pessoas que estão compartilhando vida juntos, que construíram um sonho juntos, e que vão olhar os dois, um ou outro com 40 e poucos anos, falando, nossa, mas nosso casamento é isso aqui, a minha vida profissional é isso aqui. Tem as comparações, muitos casais entram em crise nessa idade, porque às vezes o homem está melhor sucedido que a mulher está melhor sucedida que o homem,
e começa aquela comparação e o casamento entra em crise, às vezes por uma comparação boba, uma comparação besta. É isso que está falando. E essas insatisfações, muitas vezes elas acabam somatizando no corpo em forma de doenças psicológicas. Quantas pessoas entram em depressão porque não estão satisfeitas com a sua profissão, não estão satisfeitas com o seu casamento, não estão satisfeitas consigo mesmo, e aí projeta no psicológico, começa a sofrer de ansiedade, começa a sofrer de depressão. Quantas pessoas desenvolvem, por conta dessa ansiedade, problemas estomacais, problemas na coluna, enfim, às vezes o físico nada mais é do que o reflexo da crise que acontece nessa idade, que é uma idade chave, é um momento de virada na nossa vida. A história, agora vamos entrar aqui no texto que a gente acabou de ler do Evangelho, Jesus caminhando sobre as águas. É muito bonito o que ele vai falar aqui nessas páginas do livro. A história da caminhada de Jesus sobre a água descreve como a crise da meia-idade pode apresentar-se. O barco em que os apóstolos atravessavam o mar é jogado pelas ondas para lá e para cá, porque enfrenta um vento contrário. O barco representa o ego da humanidade, dos homens, das mulheres. Na meia-idade, o ego chega a uma turbulência. As vagas e as ondas representam o inconsciente que inunda o ego. O vento contrário pode ser o questionamento feito pelo cônjuge, ou pelos filhos, ou também pelos problemas profissionais. Até agora fomos estimados por todos. Agora, de repente, somos criticados por vivermos unilateralmente. Então é nessa idade que as pessoas começam... É o que eu estou falando, às vezes o marido vem, faz uma crítica, a esposa vem, faz uma crítica, o filho vem, faz uma crítica. É muito bonita essa comparação, porque quando a gente está na juventude, a gente tem aquela questão do ego, está bem alimentado, porque é muito bonita a juventude. A gente tem disposição para tudo. Esses dias eu estava conversando com os amigos aqui na igreja, a gente estava falando, a turma da música, o Leandro, o Marcelo, e a gente relembrando vigílias, terminava a vigília, já era a hora da missa, a gente fazia a vigília de sábado para domingo, a noite inteira rezando, cantando, e terminava a vigília, nem voltava para casa porque já era a hora da missa, terminava, aí sim voltava para casa, uma disposição para fazer as coisas. Agora, nessa idade, vai virando os 40, o organismo é outro, o metabolismo é outro, você começa a ter a transformação do corpo, engorda, o que eu estava falando, e isso ela mexe com você, mexe profundamente. E é bonito essa comparação que ele fala. O barco é o nosso ego que com 40 anos, esse ego é ferido, ele é questionado. Nossa, coisas que eu conseguia fazer com 30, agora com 45 eu não consigo mais fazer. Coisas que eu conseguia fazer com 25, com 20, e isso vem acompanhado ainda da crítica. De repente, então, aqui somos criticados. É o caso, por exemplo, de um homem que se sacrificou pela empresa. Porém, as pessoas não o recompensam, pelo contrário. Eles o censuram dizendo que teria se casado com a firma e que não teria vida própria. Ele sempre tratou bem os funcionários, porém agora é criticado por esperar demais deles. É assim que muitos então desabam interiormente. Aquilo em que empregaram todas as suas forças parece agora vazio. Não é reconhecido pelo exterior. E então eles perguntam a si mesmos se o seu modo de vida até então foi realmente tão bom. Então, dando um exemplo aqui para vocês pais, que estão nessa faixa aí dos 40, crise dos 40 nos pais. Vocês pais, uma coisa que eu admiro, acompanhando a vida das pessoas que eu sou amigo, de ver a energia que vocês gastam para criar os filhos. O sacrifício,
acordar cedo todo dia, às vezes ir trabalhar indisposto, trabalhar mesmo com gripe, resfriado. Agora, por exemplo, com coronavírus, quantas pessoas saem de casa preocupados de trazer a doença, mas sai porque tem que sair, porque tem que levar o sustento para os filhos e gasta essa energia, né? E de repente, quando, como eu estou falando, a crise dos 40 chega, para muitos acompanhado com um filho na crise da adolescência, que a gente estudou alguns dias atrás, e aí o filho não reconhece, não tem a colaboração em casa, não tem uma ajuda para lavar uma louça. Geralmente o pai pede uma coisa para o filho fala já vai e não vai, ou quando vai o pai já fez porque não tem paciência de esperar, não tem um obrigado, não tem um valeu por tudo isso. E aí então quando os pais olham um para o outro e falam, nossa, tudo isso para chegar aqui nesse ponto. Alguns vão entender que seus filhos estão numa fase, mas tem muitos pais que entram num profundo desânimo porque esperavam mais dos seus filhos, um reconhecimento, um obrigado, uma ajuda, uma colaboração em casa, e não tem. Então, é isso que o livro está falando. Esse exemplo aqui da pessoa que empreendeu sua vida numa empresa, dedicou toda sua vida numa empresa e agora não tem um reconhecimento. A mesma coisa no casamento, a crise dos 40 vem aí, a esposa questiona, puxa, 40 anos com meu marido, dediquei tanta coisa para ele, o que eu tenho no retorno? A mesma coisa o marido quando olha para a esposa, o que eu estou tendo de retorno aqui nesse relacionamento? E quantos casamentos naufragam aqui, como a gente está vendo nessa passagem do Evangelho, porque não tem as pessoas muitas vezes nesse mundo de hoje imediatista, nesse mundo de hoje onde as pessoas são individualistas, não pensam nos outros, pensam só em si mesmo, vão falar assim, está na hora de trocar de pessoa, está na hora de viver um outro amor, está na hora de renovar. Quantas pessoas falam, o amor acabou, o amor esfriou, e às vezes não é o amor que acabou, nem o amor que esfriou, mas é uma crise que se instalou, e que se os dois pegarem juntos, eles vão ver que tem muito a crescer e transformar o casamento. Mas em vez das pessoas procurarem transformar o relacionamento, elas preferem trocar de marido, trocar de esposa, procurando a perfeição, onde nunca vai existir, onde nunca vai ter. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, ele caminhava sobre a água. Quando os apóstolos o viram andando sobre a água, eles se assustaram porque pensaram que seria um fantasma e gritaram de medo. A quarta vigília da noite representa os 40 anos. Essa idade é típica para a crise da meia-idade. Agora vamos aqui destrinchar, ele vai começar a destrinchar. Nas mulheres, é comum que ela comece mais cedo. Geralmente as mulheres amadurecem e experimentam as transformações da vida mais cedo. Nos homens, na maioria das vezes, começa mais tarde porque eles têm com sua profissão várias possibilidades de encobri-la. Eles se atiram ao trabalho para não ter de enfrentar a insegurança interior. Jesus, a quem os apóstolos admiram, vem ao seu encontro como um fantasma. A pessoa em que eles depositaram suas esperanças, de um momento para o outro, lhes parece estranha. Eles sentem medo. É o medo do desconhecido, pois Jesus vem caminhando até eles sobre a água. E eles não esperavam que ele viesse desse modo. E interessante aqui esse parágrafo, né? Quantas pessoas que vão dizer assim, Padre, eu estou 40 anos, eu fiz 41, 42, tenho 20 anos de casado, e agora meu marido é estranho, minha esposa é estranha, eu não estou conhecendo mais esse homem, eu sinto insegurança. Quando a gente começou a namorar, quando a gente casou, nossa, estar do lado dele, estar do lado dela, eu senti uma profunda segurança, agora eu tenho medo, eu estou inseguro. O problema está no marido, o problema está na esposa, pelo que a gente está lendo aqui nas páginas do livro, não está no marido, não está na esposa, o problema está nessa crise interior que a pessoa vive, nessa crise interior que a pessoa está passando.
Então é muito bonito ver. Geralmente vocês vão ver os homens que ele está falando aqui. Quantas mulheres reclamam: padre, meu marido só trabalha. Ele trabalha, e quando tem uma folga, chega em casa, em vez da gente passear, descansar, ele quer trabalhar, ele quer consertar uma torneira, ele quer consertar o banheiro, ele quer consertar a pia, ele quer consertar o pneu do carro, ele quer... Aqui está dizendo, o que é isso? É a fuga da insegurança interior. Da mesma forma hoje, com esse advento do feminismo, dos direitos iguais às mulheres, também muitas mulheres vivem trabalhando, e quando chega em casa está trabalhando, por quê? Porque tem essa insegurança interior. Então, quando vem os pensamentos, vem os questionamentos, então é melhor ficar fazendo alguma coisa do que ficar enfrentando a si mesmo. Então eu vou fugir de mim mesmo. E quando chega alguém para questionar, alguém que está acompanhando a tempo, filho, esposo, amigo, ele é igual Jesus andando sobre as águas, é um fantasma. Eu vou gritar, eu vou fugir dessa pessoa, porque agora quanto menos gente me questionar, melhor é para mim. Deus encontra o homem na metade da vida de uma maneira incomum. Olha que bonito. E à noite surge nos sonhos alguma coisa que o assusta. Muitos sofrem de pesadelos na meia-idade. Os pesadelos não são sonhos ruins, eles apenas querem nos dizer: você precisa impreterivelmente olhar aquilo que o sonho traz até você. Do contrário, você se agarra à vida que leva até agora como a um remo. Você tenta com todas as forças remar através da crise, porém com isso você sobrecarrega a si próprio. Então você que está me ouvindo aqui, às vezes com 40 anos, a gente começa a ter sonhos agitados, pesadelos frequentes. Eu sonho direto com tal coisa, toda hora eu estou sonhando. Eu vou dar um exemplo aqui. Há uns 5 anos atrás, eu comecei a ter sonhava que estava sempre no meio de um furacão, rodava, saía correndo. Imagina um furacão aqui em São Paulo, sempre formava um furacão aqui em São Paulo. Até que eu li esse livro e descobri que o furacão estava dentro de mim. Então era um sinal dessa mudança da vida, de rever a caminhada, de rever a minha história, de rever o que precisava fazer. E essa idade dos 40 anos é a idade de rever os passos, rever o casamento, rever a família, rever a parte profissional. Não rever no sentido de eliminar, de trocar, mas rever de sair uma pessoa nova. Veja que eu dei o exemplo de Moisés. Moisés, ele teve essas transformações aí de 40 em 40 anos. A gente não sabe, mas imagine, ele era hebreu. Então ele tinha um biotipo totalmente diferente de um egípcio. E foi criado no palácio lá de Ramsés I. Foi criado lá. E imagine, você começa a olhar que o seu irmão, ou aquela família que te criou, você não parece nada com aquela família. Mas você é bem tratado, é bem querido, mas é diferente. Depois você começa a perceber que você tem os mesmos traços físicos do que os escravos da família que te criou. E aí você começa a perceber que ele olha e fala: não, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Tanto é que a crise é tamanha que quando ele vê um egípcio batendo num hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Aí ele tem essa crise dos 40 anos misturada com a crise da identidade, de não saber quem é, o que é, e ele acaba fugindo para onde? Para o deserto. Porque o deserto na Bíblia é o lugar de se encontrar consigo mesmo, de se encontrar com Deus. E no deserto ele tem tudo isso. Ele se encontra consigo, ele conhece Débora, sua esposa, que se casa, tem filhos, ele constitui a família, ele tem a sua profissão. E no deserto, com 80 anos, mais 40, ele vai se encontrar com Deus. E Deus ainda vai lhe dar a missão de tirar o povo dele do Egito e levar para a terra prometida. Então,
Moisés soube aproveitar bem esses momentos de crise, né? Como diz aquele ditado, e fazer da limonada, do limão, uma limonada. Né? Olha que interessante, que essas páginas do livro estão dizendo para nós hoje. Né? Quando Jesus diz aos apóstolos, tenham confiança, sou eu, não tenham medo, Pedro sente encorajado. Ele sai do barco e caminha sobre o mar. No entanto, quando já não vê Jesus atrás de si, mas sim as ondas, ele afunda. Jesus o agarra pela mão e o salva. E diz a ele, tu, homem de pouca fé, por que duvidaste? Na metade da vida é preciso ter muita fé. Olha que bonito. Pois do contrário afundaremos. A fé nos diz que a água suportará nosso peso e que não afundaremos na crise. No entanto, a fé também nos mostra que não devemos nos agarrar firmemente nos nossos remos, aos métodos que até agora aprendemos. Na fé nos entregamos a Deus e confiamos que atravessaremos as ondas, as vagas e também as turbulências de nossa vida. Que lindo que é isso, né? Não, a gente está lá... Criamos muitas metodologias ao longo da vida, até os 40, como a gente está vendo hoje, mas a partir dos 40 a gente é chamado a se reinventar. E esse se reinventar com as próprias forças é igual da São Pedro aí, vai afundar. Por isso que vem, né, que é bonito que ele fala aqui, na metade da vida é preciso ter muita fé, pois do contrário afundaremos. Então a gente vai ver, muitas pessoas afundam. Por que afundam? Porque muitas vezes estão vivendo uma vida sem Deus. Estão vivendo uma vida querendo navegar em águas turbulentas, contando com a força somente de si mesmo. A gente sabe que sem Deus a gente não é nada. Então aí me vem aqui a passagem da videira e dos ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que estiver unido a mim produzirá frutos. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus vai dizer isso. E sobretudo quando a estrada da vida vai virando, da metade para o fim, a gente vai percebendo o quão limitado a gente o quão a gente precisa de Deus na nossa vida, o quão a gente necessita do Senhor na nossa vida. O evangelho desse domingo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados, com os fardos que vocês carregam. A gente pode colocar essa passagem também nessa crise da meia-idade, dos 40 anos, da metade da vida para frente, porque nós aí já carregamos 40 anos da nossa vida. Carregamos 40 anos da nossa história e a gente sabe que isso pesa. E olha, tem muitas pessoas que carregam fardos pesadíssimos, porque tem muita história de dor. Tem muita história de dor. As pessoas que já ao longo dos 40 anos tiveram um casamento que acabou, tiveram traições, outras perderam filho, perderam marido, ficaram viúvas novas, ficaram viúvos novos. É tanta história, que é tantos fardos. E ter que atravessar esse momento sem Deus, só com esse ego machucado que a gente viu. Porque esse sem Deus, o que é estar sem Deus? É confiar no próprio ego. Daí vem egoísmo. O egoísmo o que é? É caminhar segundo o próprio ego, segundo o próprio eu, não dependendo de mais ninguém e nem de Deus. É o primeiro pecado de Adão e Eva, Coma desse fruto e você será como Deus. E toda vez que o homem procura se colocar no lugar de Deus, dá ruim. Me lembro aqui da história da aranha que estava fazendo a sua teia. Então ela construiu uma teia muito bonita e no final ela estava admirando a sua obra. Não sei se vocês já pararam um dia para contemplar uma teia de aranha. Coisa de
padre meio maluquinho, né? Mas olhem, contemplem uma teia de aranha, que vocês vão ver como é simétrico, né? Como é simétrico, é tudo perfeitinho, é a teia da aranha. Cada espaço de um buraquinho para o outro da teia é tudo milimetricamente calculado pela aranha. Ela vai formando aquela teia e vai crescendo, e você fala assim, talvez nenhum engenheiro calcularia com perfeição uma obra daquela, uma teia daquela. E a aranha parou para contemplar e falou assim, que maravilhoso essa obra de minhas mãos, que coisa espetacular que eu fiz, olha que coisa maravilhosa, tudo perfeito. E de repente ela contemplando a obra dela, olha o ego, contemplando o que ela fez, ela percebeu um fio que estava cruzando aquela obra maravilhosa, falou, esse fio não tem nada a ver aqui, né? O que tem a ver esse fio aqui? Nada. Eu vou cortar esse fio porque esse fio não tem nada a ver com aquilo que eu fiz. E ela foi lá e cortou o fio. No que ela cortou o fio, ela não percebeu que ela cortou justamente o fio que sustentava toda a teia. E aí o que aconteceu? Ela despencou e morreu sufocada na própria obra de suas mãos. Então, quem é o fio? É Deus. Então, chegamos nos 40, como diz aqui o livro. Nossa, uma vida sobre nossas costas. Todos os questionamentos de nossa, até aqui só isso. Isso foi a minha vida. O convite de caminhar sobre as águas, o andar na fé. Só que o egoísmo muitas vezes não faz a gente reconhecer que essa vida de 40 anos, frágil, mas cheia de muitas conquistas, que a gente também tem que olhar o lado bom, Olha o lado bom, você com 40 anos, você que está aí, nessa meia-idade. Olha aí, você tem seu filho, sua filha, é um fruto, seu casamento, seu marido está aí, você conheceu ele com tríceps, bíceps, e agora ele está com pânceps, já cresceu a barriga, ele desenvolveu outros músculos que você não imaginava que ele iria desenvolver ao longo desses 20 anos juntos. Mas vocês construíram tantas coisas, estão juntos aí caminhando, com um presente que é filho, que é isso, mas não foi só vocês que fizeram. Tem esse fio que parece até fora do esquadro, como a aranha contemplou. O que eu vou fazer com esse fio? Eu vou cortar? Não, reconhecer Deus. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos conduziu até aqui, a nossa vida é essa, tem dor, tem sofrimento, tem um monte de coisa que eu estou vendo aqui as pessoas escreverem, tem depressão, tem um tanto de coisa, mas tem esse fio que sustenta. E aí vem essa frase, na metade da vida é preciso ter muita fé. Então agora não é hora de cortar o fio, não é hora de dizer, como muitos dizem, quem é Deus? Olha como está a minha vida, olha como está meu casamento, olha até onde eu cheguei. Eu vou desistir de tudo, eu vou caminhar sozinho agora. Eu não vou mais para a igreja, eu não quero fazer mais nada. Corta o fio e morre sufocado no próprio egoísmo, no próprio eu. Então é preciso ter fé. E na metade da vida para frente, que a gente costuma brincar, que agora, quando a gente completa 40... Até 40 a gente não pensa muito. Mas depois 41, 42, 45, 46, você começa a ver que um dia a mais é um dia mais perto de Deus. E perto mesmo. Não estou falando só o perto aqui de sentir Ele no coração. Mas o dia de chegar perto, de chegar lá junto com Deus, Ele está se aproximando. Ele está se aproximando. Então, a gente tem que ter muita fé para continuar essa história sem afundar. E a gente às vezes acha que o que a gente tem não é nada, mas perder esse nada por causa do eu de os sonhos vãos de uma noite de verão, de uns 40, porque às vezes com 40 anos a pessoa fala, agora eu vou aproveitar a vida.
não aproveitei até agora, porque tem às vezes as insatisfações, sufocou um monte de coisa, porque as pessoas vão dizer, eu sufoquei a minha vida por causa dos meus filhos, eu sufoquei a minha vida por causa dessa mulher que está aqui do meu lado, eu sufoquei a minha vida por causa da empresa, eu agora tenho um dinheiro na poupança, eu agora vou dar, desculpa a expressão, vou dar uma banana aqui para todo mundo, até para Deus, e vou seguir sozinho. Aonde vai chegar isso aí? Pode ter certeza que no fundo do mar. É isso que esse livro está nos ensinando hoje. Nessa história, ainda há outra mensagem para a superação da crise da meia-idade. Segundo Jung, a partir da metade da vida, precisamos ousar o caminho para o interior, para que possamos tocar nosso verdadeiro si mesmo. Na história do Evangelho de Mateus, Jesus entra no barco. Ao fazê-lo, o vento deixa de soprar. Para Jung, Jesus é um arquétipo do si mesmo. Nós devemos alcançar o si mesmo a partir do ego. Nosso ego gira em torno dele mesmo. Ele luta pelos próprios interesses. Até a primeira metade da vida, isso é geralmente bom. Porém, na segunda metade, trata-se de descobrir o centro interior. O si mesmo, em nosso centro interior, sempre contém também a imagem de Deus. Olha que bonito. Apenas quando Cristo entra verdadeiramente em meu barco, é que entro em contato com o meu verdadeiro si mesmo. Então, apesar das turbulências exteriores em meu ser, tudo se torna calmo e silencioso. Então, quem que silencia o interior da nossa vida? Eu falo, a crise dos 40 geralmente vem acompanhado com um grande barulho interno, uma grande confusão interna. Que leva, às vezes, a gente a desistir de coisas preciosas da vida. Às vezes, sabe, a gente que é padre, nesses meus 13 anos de padre, esse ano eu vou fazer 14 anos de padre, quantos casais que eu acompanhei, que a gente falava, não separa, tenha paciência, tenha calma, e às vezes a gente ouvia, não, eu preciso pensar em mim, eu preciso, e a gente vê, que deixou filho, deixou coisas construídas para trás, deixou uma história para trás, e a gente sabe, a gente conhece, são pessoas que a gente acompanha, às vezes até amigos e amigas, e a gente vê que hoje, toda aquela vida que ela sonhou pós-casar, pós-separação, não se conclui em nada, Muitos estão na solidão, trancados em apartamentos hoje vazios. Por quê? Porque não souberam atravessar esse tempo, esse momento, encontrar Jesus. É bonito esse capítulo que fala, que é muito bonito a gente perceber que a cada fase da vida, quem controla é Jesus. Então, assim, para a gente não cair no egoísmo, porque o mandamento, a lei de Deus diz assim, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Jesus vai mudar o mandamento dizendo que nós devemos amar o próximo como Ele nos amou. E a gente vai ver nesse livro, então, que a imagem do si mesmo dentro de nós é se encontrar com Jesus. O Papa São João Paulo II vai dizer, na sua primeira carta, Jesus, o Salvador da humanidade, a salvação em Jesus Cristo, que ele vai dizer assim que Jesus é um modelo de humanidade para nós. Ele é o homem perfeito. Então, quem molda a sua vida em Jesus, vai moldar a sua vida no silêncio, na calma interior. Então, aquela música, um dia uma criança me parou, caneta e papel na sua mão. Aí eu não me lembro o resto da letra, mas ele vai perguntar pro cantor, que é o Padre Zezinho, que compõe essa música, o que é preciso para eu ser feliz? E aí a gente tem aquele refrão, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu. E assim vai. Fazer o que Jesus fazia, Pensar o que Jesus pensava. É isso, nesse momento da vida, no momento da tribulação, do barco que vai para a direita, do barco que vai para a esquerda, do barco que está para se afundar. Qual que é onde a gente encontra calmaria? A gente encontra calmaria encontrando Jesus no interior do barco.
Quando Jesus sobe no barco, é que as ondas cessam e acalmam. Quando a gente encontra Jesus dentro de nós, é que as ondas se acalmam. E aí a pergunta que eu faço para todos que estão me acompanhando, tem 27, 28 pessoas aqui hoje na nossa live. Então, para vocês aí, Jesus está no centro da sua vida? Eu costumo dizer aqui nas homilias, quem vem aqui na igreja, que o nosso coração, ele é um lugar que pode todo mundo entrar. Boa noite, Cristiana, Deus abençoe. É um lugar que todo mundo pode entrar. Mas, qual que é o grande problema nosso? A gente tem que ter o centro do nosso coração reservado para Jesus. Esse é o segredo. O que acontece quando o centro do meu coração não está Jesus? Eu vou viver o desequilíbrio. Então, às vezes, no centro do meu coração, eu quero colocar o que a gente está vendo hoje, o egoísmo. Então, eu vou querer fazer tudo do meu jeito. Não importa o que aconteça, não importa se eu vou machucar as pessoas em torno de mim, não importa as consequências das minhas atitudes, eu quero fazer tudo do meu jeito. Vai afundar o barco. Outro problema é colocar, às vezes, alguém no centro do coração. Então, tem pessoas que não vivem um casamento, tem pessoas que vivem uma idolatria. Então, você nunca pode fazer do seu marido o seu ídolo. Você não pode fazer da sua esposa o seu ídolo. Porque, como diz a Bíblia, o ídolo um dia quebra. Então, quando a gente coloca uma pessoa no lugar de Jesus, no centro do nosso coração, se essa pessoa faltar, se ela falecer, se ela for embora, se ela sair da nossa vida, o que vai acontecer? Confusão. O barco vai afundar. Outra coisa também, a gente não pode colocar, nós não podemos colocar uma pessoa no centro do coração, e também nós não podemos colocar coisas nesse mundo consumista que a gente vive. Tem muitas pessoas que passam uma vida inteira porque colocou um determinado tipo de casa como sonho no coração, e aquela casa está no centro do coração. E às vezes a pessoa não consegue realizar esse sonho e vai viver uma vida de frustração. Então, Jesus tem que estar no centro. Não pode ser eu, não pode ser o outro e não pode ser as coisas. Porque a gente sempre vai viver na idolatria. Boa noite, Tassi. Deus abençoe. A gente vai viver uma idolatria. E a idolatria vai fazer a gente cair ou para a direita ou para a esquerda. O barco vai afundar. Então, é isso que nos ensina. Jesus no centro. Quando Jesus está no centro, tudo vem para a calma. Então, se tem alguma coisa agitada dentro de você nessa noite, se tem alguma coisa agitada dentro de você ao longo da sua vida, ao longo da sua história, Jesus tem que ser o nosso centro. Ele é o centro da nossa vida, o centro da nossa história, o centro, a razão do nosso viver. E como que eu faço isso, Padre? Você pode fazer essa pergunta para mim. É simples a resposta. Complicado é pôr em prática. O Evangelho é sempre assim. Jesus sempre dá respostas simples, mas a gente complica na hora de pôr em prática. Porque vem o e se, a gente quer adaptar, porque o brasileiro gosta da gente em tudo, gosta de fazer gambiarra, e tem muita gente que quer fazer gambiarra com o Evangelho. Então não dá. Então, e se? Não funciona no Evangelho. Então, tem uma coisinha que é básica da vida com Jesus e ter Jesus no centro. Antes de fazer qualquer coisa, de dizer qualquer coisa, antes de agir em qualquer coisa, eu sempre devo fazer a seguinte pergunta: no meu lugar, o que Jesus faria? Olha, queridos irmãos e irmãs, se nós fizéssemos essa pergunta, sempre nas encruzilhadas da vida, tenho certeza que a gente não olharia para trás, ou melhor,
Tenho certeza que quando nós olharmos para trás, se a gente tivesse feito essas perguntas, tenho certeza que a gente olhasse para trás, a gente não ia ver tanta jaca com o nosso pé, a jaca com um buraco do nosso pé. Porque quantas vezes nós enfiamos o pé na jaca, literalmente falando, porque nós não fazemos essa pergunta antes de falar, antes de agir. Geralmente a gente segue assim. Os grandes professores de espiritualidade, os grandes místicos, vão dizer assim que a gente deve, antes de tomar uma decisão, pensar bastante, conversar com amigos, ler o Evangelho, perguntar o que Jesus faria no lugar e depois realmente que vem a resposta com serenidade, fazer. Mas o que a gente faz? Faz primeiro e depois vai lá na igreja chorar. Jesus, me ajuda. Por quê? Porque a gente não tem a paciência de colocar Jesus no centro dos momentos importantes da nossa vida. E colocar Jesus no centro é isso. Nossa, essa semana eu preciso ter uma conversa séria com meu marido. Então você vai se trancar no quarto. Talvez você esteja com sangue quente, porque aconteceu algo que machucou. Você quer falar um monte de coisa para ele. Mas antes de você falar, você vai perguntar: como que Jesus iria conduzir essa conversa? No meu lugar, o que Jesus faria? Eu preciso ter uma conversa séria com meu filho, ele está pisando na bola. Aí você vai, fala e joga um monte de maldição e você põe o seu filho para baixo. No meu lugar, o que Jesus faria? Como Jesus conversaria com meu filho que é adolescente? Como Jesus educaria hoje o meu filho que tem 7, 8 anos? Jesus compraria um celular de última geração para meu filho? Como que Jesus iria educar? Se Jesus fosse pai, como ele educaria um filho hoje? Como ele educaria uma filha hoje? É isso, sabe? Nossa, eu estou sendo, veja só, às vezes nessa crise dos 40, vamos aqui abrir um pouquinho o leque da conversa. Às vezes a pessoa ela tá vivendo um momento de crise no casamento e começa a aparecer convites de outro rapaz, de outra moça. O que Jesus faria no meu lugar? Jogaria fora o casamento, a luta de criar um filho junto com a esposa, tantas noites de entreveiro junto, de lágrima, de suor, filho doente, tantas coisas para chegar até onde a gente chegou. Então, no meu lugar, o que Jesus faria? Ele cederia essa tentação? Ou ele iria lutar para continuar o casamento, para restaurar o casamento? No meu lugar, o que Jesus faria? Isso é colocar Jesus no centro. Não basta a gente ficar dizendo ou cantando: Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Às vezes a gente enche a boca para cantar, mas tem um monte de coisa no centro do coração. E aí a gente está cantando, sente aquela paz momentânea, porque a oração às vezes traz uma paz momentânea. Mas se a nossa oração ela não vai para algo mais profundo, que é moldar a nossa vida conforme os pensamentos de Jesus, os sentimentos de Jesus e a vontade de Jesus, a gente sempre vai estar sempre no centro do furacão. E esse centro, gente, o problema do centro do furacão é que esse furacão não é exterior, o furacão é dentro. E se a gente não acalmar dentro, nunca vai acalmar fora, Tem pessoas que passam uma vida achando: é o lugar, é onde eu estou, é a cidade que eu estou, é o lugar que eu estou. Não, às vezes é o coração, é o centro, é a calma que a gente tem que encontrar dentro de nós mesmos, esse si mesmo que é o próprio Cristo, que é um modelo para a nossa vida e para o nosso coração. Espero que você tenha curtido essa live de hoje, que você tenha aproveitado essa live de hoje, principalmente aí nós quarentões, nós aí dos 40 para frente, dos 40 aí para frente, 40, 50, turma doenta, vamos aproveitar, vamos ser gratos a Deus por nos dar essa grande graça de chegar até aqui, chegamos até aqui, construímos nossa história,
estamos vivendo a nossa história e temos ainda uma caminhada pela frente. E Deus quer fazer em nós coisas maravilhosas. É bonito, me vem aqui, magnífica. O Senhor fez em mim maravilhas, fez até hoje. E com certeza o Senhor quer fazer em nós muitas maravilhas, muitas. Aqui a Sônia está perguntando, né? E os 60 vai chegar, né? Semana que vem a crise da aposentadoria. Nós vamos conversar sobre isso. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, gratidão a vocês que estão nos acompanhando. Osana, lá de Portugal. Também cumprimento você, gratidão a você por estar acompanhando a gente. Você que chegou, né? Eu vou deixar gravado, esse vai estar no Instagram. Amanhã a gente vai subir esse videozinho para nosso canal no YouTube, no canal da paróquia no YouTube. Você pode encontrar. Ai meu Deus, eu não peguei toda a leitura do livro. No nosso canal no YouTube, você coloca lá playlist, você vai encontrar todos os vídeos, desde o primeiro, desde a introdução, todo comentário que a gente está fazendo do livro, desde a introdução até hoje, tem todos os capítulos, é só você pegar lá. Então agora eu vou dar a bênção para vocês e a gente se encontra então no domingo na missa às 10 horas da manhã. Vai ser transmitida tanto pelo Instagram como pelo YouTube da nossa paróquia, tá bom? E vamos então receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre vós e vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um beijão no coração de todos. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. E a gente está junto nas orações. E até domingo, se Deus quiser. Um abraço a todos.